Então, pessoal, esse vídeo eu quero falar sobre leitura, tá? Eh, por que que eu quero falar sobre leitura? Muito das conversas que eu tenho com pais e mães aqui que estão iniciando a educação domiciliar, às vezes são perguntas que a gente já respondeu isso em algum vídeo, a gente já respondeu isso em algum texto, ou bastava simplesmente abrir o Google e perguntar, tá? E aí lá o Google ia apresentar algum texto, alguma coisa, enfim. Eh, o que que eu gostaria de falar e explicar agora nessa questão de leitura aqui. Quando a gente decidiu fazer educação domiciliar, a gente decidiu também algumas outras coisas. A gente decidiu ser mais responsável, a gente decidiu ter disciplina e a gente decidiu fazer as coisas acontecerem. Se a gente decidiu isso tudo e a gente falou: "A gente quer fazer, a minha família quer fazer, nós vamos educar nossos filhos em casa, a gente vai se preocupar de verdade, a gente vai fazer as coisas acontecerem", a gente tem que começar pelo começo, né. E o começo de educar é se estruturar, e o se estruturar para educar é conhecer. E para conhecer a gente precisa normalmente ter vivido algum tipo de experiência, ou a gente pegar e começar a ler, né. É muito melhor aprender muitas coisas lendo o que alguém escreveu, claro que bons materiais, do que às vezes aprender errando. Eu, por exemplo, aprendi muitas coisas na minha vida errando, principalmente quando a gente fala de negócios, né. Então, fiz alguns negócios que não me, trouxeram dinheiro, me trouxeram dor de cabeça, porque eu fui às vezes teimoso, às vezes eu fui enganado e aconteceu e a gente precisa aprender com isso, pela graça de Deus, ele nos ajuda e nos faz, aprender com nossos erros, né. Então, eu gostaria de incentivar você a ler bons livros, né. A gente sabe, por exemplo, se você é membro dos grupos aí da Educalar, que a Sara de vez em quando tem uma lista de livros lá que ela vende, né. Para quem não sabe, esses livros ajudam na manutenção pastoral, né, do nosso pastor, né. Infelizmente, nesse momento, a nossa igreja ainda é pequena, não consegue dar um salário para ele, conseguir, ter uma vida digna, uma vida que ele consiga pagar aí os custos da sua casa. Eles fazem algumas coisas para levantar uma renda e ajudar em casa, como muitas famílias fazem, quem sabe vocês também façam, que a gente talvez poderia chamar de renda extra, né, é renda que complementa, o nosso orçamento familiar, né. Então, o que eles têm feito? Vendido bons livros, excelentes livros de excelente qualidade, livros que você deve ler, né. Claro que, se você não é um cristão, esses são livros que envolvem a cosmovisão cristã, né, que eu gostaria muito que você lesse, mas se: "Ah, eu não quero ler", então procure bons autores e leia bons livros, né. Se você é adepto da educação clássica, você vai ver que tem muitos materiais de excelente qualidade. Então eu gostaria de dar algumas dicas para você que não lê ainda, tá. Eu já ouvi muito assim: "Emerson, eu não leio, eu tenho dificuldade de ler, quando eu começo a ler me dá sono". Tá bom, se tá dando sono, então tem que começar a ler até parar de ter sono, né. Começa lendo lá 10 minutos por dia, depois aumenta para 15, vai de forma gradativa. O que eu percebo às vezes é que tem pessoas que querem começar a ler 1 hora já e falar: "Ai, não entendi nada", tá. Esse já é um segundo estágio. Então comece de forma gradativa a ler, um pouquinho todo dia, né. Se for possível, inclusive, leia materiais além do que você está ensinando para os seus filhos, leia materiais de diferente cunho, de tema, por exemplo, eu estou lendo um material, na área de teologia, estou lendo um material na área de tecnologia, estou lendo um material na área de exatas, enfim, leia materiais diferentes, leia revistas, leia, bons sites, né, que é muito importante para o seu desenvolvimento, é muito importante para o desenvolvimento de sua família, dos seus filhos, da criação dos seus filhos. Automaticamente, quando a gente começa a ler, a gente começa a melhorar a nossa escrita. Esse é um outro detalhe que eu percebo bastante, as famílias quando me escrevem, com muitos erros de português, né, de vez em quando errar alguma coisa quando está digitando no celular, é uma coisa normal, às vezes o corretor, corrige o que não deveria corrigir, às vezes você coloca uma vírgula onde não deveria ou esquece de uma vírgula onde deveria ter, isso é uma coisa normal.
Agora, existem alguns erros que a gente não pode cometer, e se a gente está cometendo, é porque a gente não está lendo. Então, eu gostaria de te incentivar a começar a ler. Crie um plano de leitura, né? Se você é um cristão, algo que você tem que fazer todos os dias é ler a Bíblia, né? Não é assim, um dia sim, um dia não. Não, não tem negociação, entendeu? Tem que ler todos os dias. Se você não é um cristão, né, e você quiser ler a Bíblia, eu te aconselho, leia a Bíblia. É um livro magnífico, né? É um livro magnífico. Aprenda a ler a Bíblia. Entenda ler, como se lê uma Bíblia. Compre material para entender como se lê a Bíblia. Então, assim, é muito importante. Isso aí é o básico. Desse ponto para frente, eu quero ler sobre material de educação clássica, eu quero ler sobre materiais que me contem a história do mundo, eu quero aprender a ler em outros idiomas, enfim, aí é daí para frente. Mas a base é, comece lendo a Bíblia, comece lendo o teu alicerce, comece fazendo isso todos os dias. Eu tenho preguiça, eu tenho sono, eu não tenho vontade de ler, mas só vai, a vontade não vai aparecer assim, agora eu estou com muita vontade de ler. Não, tem que começar a ler, tá? Então eu percebo que isso é uma das coisas fundamentais para a gente ter sucesso no que a gente diz que a gente quer fazer. É uma das coisas principais para a gente fazer quando a gente decide começar a educação domiciliar. Ler, ler. É muito importante ler. Então, assim, talvez o primeiro livro demore uma semana, depois o segundo livro vão ser 4 dias, o terceiro vão ser 3 dias, e esse tempo vai diminuindo conforme tu vai lendo. Para vocês terem uma noção, quem é adepto da educação clássica cristã, a gente está falando em algo de torno de 2 horas de leitura com as crianças por dia. Então, tu vai ler com a criança de manhã, tu vai ler com a criança à tarde, tu vai ler com a criança à noite, né? E quando a gente está falando de crianças pequenas, basicamente o que a criança vai fazer? A criança vai ler. Começou aquele alarme lá, mudei de lugar aqui. Então, quando a criança é pequena, basicamente tem duas coisas que você vai fazer com ela: vai ler, ela vai dormir e brincar, mais nada. Então, se a família não está nem lendo, né? Se o pai e a mãe não estão nem lendo, o que vão estar fazendo, né? Vão começar a ensinar o que quando, né? Então é muito importante iniciar a leitura desde sempre, né? E os pais que não têm o hábito de ler, começar a ler desde muito novinho, né, Eric? O Eric quer participar aqui. Então é muito importante a gente criar esse hábito devagar, né? Não adianta querer começar a fazer tudo já num dia. Começa lendo devagarinho, tentando entender, né? Anotando, porque eu basicamente gosto de ler e anotar, porque se a gente for só ficar lendo, muitas vezes a gente não entende, né? Não entende primeiro por dificuldade da matéria, não entende às vezes porque a gente tem um problema chamado analfabetismo funcional, e isso é uma doença no Brasil, né? Mas a gente consegue reverter isso estudando e aprendendo com nossos materiais de estudo, tá? Então, assim, a minha dica é que você comece a criar o hábito de leitura, criar a vontade de ler, né? Que você faça isso devagarinho, aos pouquinhos. Seus filhos vão ser criados com isso, vão criar esse hábito, e vocês vão perceber como isso é importante para todos, né? Eu costumo dizer que a gente fala que ama, né? Os cristãos amam Deus, e muitas vezes a maneira como Deus se revelou a nós foi através de um livro, e a gente acaba não lendo nem aquele livro, né? A gente diz que ama a Deus, a gente diz que conhece a Deus, mas a gente não lê o livro onde ele se revela. Isso é algo é um grande paradoxo, né? Como eu vou dizer que amo alguém que eu nem conheço, né? Como eu faço para conhecer esse alguém, né? Quando a gente está falando de Cristo, a gente está falando de ler a Bíblia, pelo menos, né? Então eu acho bem estranho quando alguém fala que não gosta de ler, né? Principalmente quando ele é um cristão. Então é muito importante, inicie isso, comece a fazer, né? Eric, quer colocar o rostinho aqui um pouquinho? Olha lá, Eric. Então é muito importante, faça isso, inicie, tá? A leitura, ela é imprescindível. Se você diz que você assumiu uma responsabilidade, você vai começar a se dedicar para isso, a educação domiciliar, ela depende de você estar estudando, né? Eu não digo que você precisa estudar 4 anos antes para começar a entender algo para ministrar para o seu filho, mas que você precisa se dedicar a aprender para ensinar, vai precisar.
tá? Vai precisar muito, não tem como fugir disso, tá? Acho interessante quando tu tem famílias que querem fazer educação domiciliar e não querem iniciar pelo básico, né? Um básico é inegociável, tá? Se você quer negociar o básico, talvez seja interessante você repensar toda essa história de educação domiciliar na sua família, tá bom? Um abraço e aí continue aproveitando nossos materiais e os vídeos que a gente tem disponibilizado, tá?